Doulu Dalu. Volume 18. Capítulo 126. Avatar ferramenta espiritual, o martelo céu claro dourado escuro. O martelo céu claro em sua mão começou a mudar. O martelo originalmente negro começou a brilhar com uma luz dourada escura. O martelo também rapidamente encolheu. O cabo do martelo chegou a 1,5 m e a cabeça do martelo chegou ao tamanho de um balde antes de parar de encolher. Nesse momento o próprio Tang San também estava coberto por uma camada de luz dourada escura. A aura liberada por ele e pelo martelo céu claro não se separaram mais. Tang San ergueu o martelo apontando com ele e uma bola de luz dourada escura e sombras cresceu diante de Tang San. Aquela era aparentemente a ilimitada sombra crescente do martelo céu claro. Com um alto ruído, o trio avançando de Wushuang foi praticamente jogado para trás, diretamente voando por mais de 100 metros e caindo embaixo da colina. Diante daquela assustadora sombra do martelo, até Wu e os 2 mestres dos espíritos de suporte foram jogados para longe como sacos de batata. Deixando de usar qualquer outra habilidade espiritual, eles não tiveram nem mesmo a chance de agir, inteiramente incapazes de resistir. Martelo céu claro, o espírito ferramenta número 1 debaixo dos céus. Como ele poderia ter uma reputação imerecida? Nesse momento, até os títulos Doulu presentes tinham seus olhos brilhando como cristais. Ao ponto de até no hall principal do Palácio do Pontífice Supremo, vários homens velhos lentamente erguerem suas cabeças. Isso era o avatar ferramenta espiritual de um martelo céu claro do 70º nível. O poder tirânico do espírito da seita número 1 do mundo dos mestres dos espíritos. Tang San passou a segurar o martelo com as 2 mãos ao invés de uma. Por alguma razão, embora ele já tivesse derrotado os oponentes, um desejo intenso surgiu em seu coração. Um desejo de usar completamente o martelo céu claro. Um desejo de usar completamente o método do martelo de vento caótico. Dando meia volta, Tang San estava prestes a balançar o martelo céu claro dourado escuro em suas mãos. Mas nesse momento, uma voz baixa repentinamente alcançou seus ouvidos, uma voz cheia de força. Pare, restrinja sua força e recolha seu espírito. A voz tinha um carisma bizarro, levando Tang San a retroceder o martelo céu claro diante dele. O brilho dourado escuro escapou do martelo e rapidamente voltou para dentro de Tang San. Enquanto isso, o martelo céu claro também silenciosamente voltou para o seu tamanho original. Se não fosse pelo poder daquele movimento de agora a pouco, talvez ninguém teria pensado que um martelo preto tão pequeno poderia realmente ser capaz de produzir uma força tão aterrorizante. A expressão na face de Tang San havia claramente mudado, se transformando de uma breve surpresa para uma dor intensa. Ele claramente sentiu como se sua própria alma estivesse sendo arrancada e, em seguida, silenciosamente sendo derramada em seu corpo novamente. Nesse momento, ele repentinamente teve um flash de entendimento. Usando o avatar ferramenta espiritual do martelo céu claro não consumia apenas seu poder espiritual e força, mas também sua própria alma. Naquele momento sua alma havia se fundido ao martelo céu claro para se tornar um verdadeiro avatar ferramenta espiritual. Parem. Tang San conseguiu soltar essa palavra. Os outros 6 demônios da Shrek recolheram sua força um após o outro. A auréola de 9 cores lentamente se retirou. Quando aquela luz retornou completamente ao pagode de porcelana dos 9 tesouros, Oscar relutantemente soltou seu suave abraço e os 7 praticamente simultaneamente soltaram um longo suspiro. No fim do que pareceu uma luta fácil, seus peitos estavam encharcados de suor. Tang San cambaleou e Dai Mubai, atrás dele, apressadamente agarrou seu ombro, o estabilizando. Agora Tang San parecia que havia sido puxado de um lago, completamente encharcado de suor. Mas seu coração ainda estava alegre. Sem usar esse tipo de força, seria impossível entender esse terror. Mas agora Tang San sabia que ele havia, pela primeira vez, sentido o verdadeiro terror do martelo céu claro. Seu coração estava fervendo, porque ele não podia evitar antecipar, se ele usasse o método do martelo de vento caótico enquanto usava o avatar ferramenta espiritual, que tipo de força isso geraria. Essa era a escola número 1 do mundo, o verdadeiro poder do céu claro. A competição acabou tão mais rápido do que o esperado que até agora muitas pessoas ainda não haviam voltado a si. Cada um deles comeu uma das salsichas grandes de recuperação do Oscar preparadas antes da luta e os 7 demônios da Shrek saíram do estágio. O cardeal no ringue não teve escolha a não ser declarar que as finais do dia seguinte seriam entre a Academia Shrek e a Academia do Hall dos Espíritos. Respirando fundo, sob o efeito da salsicha grande de recuperação, Tang San se sentiu muito melhor apesar da exaustão. Forjado pela misteriosa grama de gelo octogonal e pelo precioso damasco infernal, seu corpo já era originalmente muito mais durável do que os de pessoas comuns e a habilidade Céu Misterioso possuía capacidades de recuperação muito mais rápidas que de mestres dos espíritos comuns. Ele acreditava que antes da luta de amanhã ele, quem ficou mais exausto hoje, definitivamente estaria de volta na sua melhor condição. Diante do grande mestre, os olhos de Tang San tinham um brilho particular. Obrigado, professor. Tang San sabia que se não fosse por aquela voz repentinamente soando próximo de seu ouvido, parando seu uso total do método do martelo de vento caótico, agora ele já poderia ter tido sua alma puxada para fora por ser incapaz de controlá-lo. Isso poderia não necessariamente ser fatal, mas ele definitivamente teria se tornado um idiota.
Naquela hora ele havia sido incapaz de identificar a origem da voz. Mas ele acreditava que apenas seu professor poderia ter chamado a atenção para isso no momento-chave. O grande mestre não estava de forma alguma animado com a vitória dos 7 demônios da Shrek. Ao contrário, suas sobrancelhas estavam franzidas. Eu não esperava que, contanto que você tivesse poder espiritual suficiente, você poderia realmente usar o avatar ferramenta espiritual do Martelo Céu Claro. Realmente digno de ser o espírito ferramenta número 1 da era atual, foi um erro meu. Antes do início da luta, o grande mestre havia sido capaz apenas de ensinar aos 7 demônios da Shrek a habilidade de fusão de 7. Isso era algo que ele já havia estudado por muito tempo. Mesmo como seu discípulo, Tang San também foi capaz de utilizar esse tipo de estudo. Ele, afinal, não teve todo o tempo que o grande mestre teve. Após ensinar a habilidade de fusão de 7 aos 7 demônios da Shrek, o grande mestre só disse a Tang San para conduzi-la e derrotar os oponentes da forma mais rápida possível, para conservar poder espiritual. Ele acreditava que seu discípulo definitivamente conseguiria realizar essa tarefa pelo método mais eficaz disponível. Mas até o grande mestre não havia esperado que o poder espiritual agregado pela habilidade de fusão de 7 iria realmente permitir que Tang San usasse o avatar ferramenta espiritual do Martelo Céu Claro. Erguendo sua cabeça, o grande mestre olhou na direção da Pontífice Suprema Bibi Dong diante do Palácio do Pontífice Supremo. O par de olhares colidiram no ar e a Pontífice Suprema franziu o senho levemente. Mas em seus olhos ainda era difícil ocultar a admiração e até mesmo um pouco de orgulho. Parece que você é digno de ser o homem que eu gosto. Comparado à reservada Pontífice Suprema, o olhar do mestre da escola porcelana dos 7 tesouros Ning Fengzi era muito mais direto. Olhando para o grande mestre com admiração, nesse momento ele realmente considerou o grande mestre como um dos vários amigos no mesmo nível que ele. Retornando para a residência, o grande mestre não aos 7 demônios da Shrek tempo para se recuperar e imediatamente o chamou para seu quarto. Primeiro mandando todos se sentarem e continuarem comendo as salsichas de recuperação do Oscar. Ao mesmo tempo ela chamou Jiang Zhu até o quarto para liberar sua auréola de cura, ajudando todos a recuperarem seu poder espiritual. No que havia parecido com uma vitória fácil, mesmo que os 7 demônios da Shrek não tivessem sofrido qualquer ferimento, seu gasto de poder espiritual não havia sido pequeno, especialmente Tang San que havia praticamente gastado todo o seu poder espiritual ao usar o avatar ferramenta espiritual. Olhando para todos, a expressão do grande mestre pareceu um pouco grave, falando para Tang San. O seu poder espiritual poderá se recuperar até as finais de amanhã? Tang San assentiu sem hesitação. Sem problemas, eu tenho remédios fortalecedores de fundação aqui, recuperar meu poder espiritual não é problema. A face do grande mestre relaxou um pouco. Suspirando, ele disse. Os planos não vão conseguir acompanhar as mudanças? Eu calculei mal. Todos olharam um pouco chocados para ele. Para eles, prevalecer sobre a Academia Vento Divino nessa luta havia sido inteiramente óbvio. Eles não entendiam o porquê o grande mestre ainda falaria desse jeito. O grande mestre abaixou sua voz. Se eu soubesse antes que o pequeno Sam podia usar o avatar ferramenta espiritual com o Martelo Céu Claro sob o efeito da habilidade de fusão de 7, mesmo se hoje tivesse sido um pouco mais cansativo, eu ainda não teria deixado vocês usarem essa habilidade. Com o avatar ferramenta espiritual do Martelo Céu Claro, eu teria 70% de certeza de vencer o time da Academia do Hall dos Espíritos. Mas agora que ele foi revelado prematuramente, ele não irá funcionar. Dai Mubai disse. Grande mestre, por que isso não vai funcionar? Não me diga que o time do Hall dos Espíritos pode desenvolver táticas para quebrar a habilidade de fusão de 7 em uma noite. O grande mestre balançou sua cabeça. Não é apenas isso. Não se esqueça de que os oponentes que vocês vão enfrentar amanhã têm o apoio do Hall dos Espíritos com os mais poderosos mestres dos espíritos. O Hall dos Espíritos tem incontáveis poderes. Eu não sei quantos títulos do Lu eles farão gastar energia para encontrar uma forma. Ainda mais, vai ser impossível para o pequeno Sam usar o avatar ferramenta espiritual de novo por um tempo. Se não, isso causará danos imprevisíveis ao seu corpo e muito possivelmente influenciará seu futuro. Avatares ferramenta espiritual e avatares espirituais são músicas diferentes tocadas como habilidades iguais, ao ponto de ser até mais poderoso. Mas o avatar ferramenta espiritual era ainda mais assustador porque fundia sua própria alma ao espírito ferramenta e para isso era preciso consumir a força da alma. Quando o pequeno Sam o usou ele pôde emprestar poder espiritual de todos vocês, mas a força da alma ainda teve que vir apenas dele. Com sua força atual, sua alma ainda está longe de ser estável o suficiente. Se esse tipo de habilidade for utilizada por 2 dias seguidos, com 100% de certeza ela irá ferir sua alma, reduzindo sua memória, o deixando estúpido e diretamente o transformando num retardado. Portanto, você de forma alguma podem usar o avatar ferramenta espiritual amanhã de novo. O mesmo vai para a habilidade de fusão de 7. Vocês precisam se lembrar de que quando as suas habilidades já são completamente entendidas por seus oponentes, vocês precisam mudá-las. Apenas por mudar vocês serão capazes de quebrar o ritmo do oponente, tomando a iniciativa em suas próprias mãos. Oscar disse um pouco ansiosamente. Grande mestre, então o que nós deveríamos fazer amanhã, mesmo se nós pudermos manter nossa melhor condição para enfrentar nossos inimigos de frente?
O poder espiritual deles ainda é muito maior quando comparado ao nosso e eles também têm uma habilidade de fusão espiritual. Derrotá-los realmente será muito difícil. O grande mestre olhou na direção de Tang San. A dificuldade não é absoluta. Comecem a cultivar agora. Eu irei cuidadosamente estudar algumas táticas aqui. Pequeno San, venha comigo, eu quero conversar com você a sós. Certo, professor. O poder espiritual de Tang San já estava um pouco recuperado e ele seguiu o grande mestre para fora do quarto. Os outros não sabiam sobre o que Tang San e o grande mestre iriam conversar. Mas todos eles sabiam que na luta de amanhã, Tang San sem dúvida seria a chave. Entretanto, eles também sabiam que como o mais forte dos 7 demônios da Shrek, sendo o que mais mudou, ele já havia se tornado o alvo dos oponentes há muito tempo. Ele conseguiria exibir sua verdadeira força quando enfrentando 3 reis espirituais. O grande mestre levou Tang San para outro quarto. Pequeno San, você não pode usar a habilidade de fusão de 7 na luta de amanhã. Me diga o que você acha disso. O grande mestre disse com calma. Tang San assentiu. Eu entendo o que você quer dizer. A habilidade de fusão de 7 já foi revelada hoje, ela definitivamente será o alvo deles amanhã. Com aquela habilidade de fusão espiritual do Xie Yue e da Hu Liena, eles definitivamente podem bloquear a força da nossa habilidade de fusão por um tempo. Então, contanto que os outros 5 quebrem a nossa formação, nós sem dúvidas perderemos. Mas isso também pode ser usado contra eles? As chances de vitória são de cerca de 50%. A outra parte é quebrar a habilidade de fusão espiritual daquele par, fazendo eles perderem a força de lutar e, em seguida, focar a força dos 7 nos 5 restantes. O grande mestre olhou para Tang San um pouco chocado. Você tem uma forma de quebrar aquela habilidade de fusão espiritual? Você deve saber que uma habilidade de fusão espiritual não é igual a uma simples habilidade de fusão. Se ela for completada, ela praticamente não terá falhas e, além disso, terá uma força enorme. Como você disse, quando a habilidade de fusão espiritual for completada, a força de luta combinada daqueles 2 alcançará algo próximo do 70º nível. Os olhos de Tang San revelaram uma luz resoluta, fechando os 2 punhos. Então, deixe eles comigo. Contanto que o Mubai e os outros me deem tempo o suficiente, eu acredito que eu conseguirei fazer isso. Tang San e o grande mestre ficaram no quarto discutindo por 4 horas inteiras. Somente eles sabiam sobre o que foi falado. Palácio do Pontífice Supremo, Sala de Assuntos Oficiais. A Pontífice Suprema Bibi Dong estava sentada no assento principal, o Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma de cada lado dela. Diante deles estavam de pé aqueles 7 membros competidores do time representando a Academia do Hall dos Espíritos. Xie Yue, Yang e Hu Liena estavam mais na frente. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Bibi Dong disse calmamente. Entendemos, Vossa Santidade Pontífice Suprema. Apesar de serem a geração de ouro do Hall dos Espíritos, o trio de Xie Yue ainda respondeu muito respeitosamente. Bibi Song disse friamente. Inevitavelmente será impossível para o Tang San usar o avatar ferramenta espiritual de hoje amanhã. Ele tem espíritos gêmeos. Se ele for forçado a usá-lo de novo, mesmo se ele não morrer, ele jamais se tornará uma ameaça para nós novamente. Portanto, vocês não precisam se preocupar com esse aspecto. Vocês só precisam prestar atenção àquela habilidade de fusão de 7 deles. A destruam usando o método que eu acabei de descrever. Numa luta de força verdadeira, é basicamente impossível para eles serem seus oponentes. Certo. A voz um pouco sombria do Doulu Fantasma Guimei ecoou do lado da Pontífice Suprema. Vocês devem saber o que essa competição significa. Essa não apenas é a sua chance de fazerem um nome para vocês mesmos, mas também decidirá a quem aqueles 3 ossos espirituais pertenceram. Com o Hall dos Espíritos sendo o organizador, se vocês perderem, será impossível recuperar esses 3 ossos espirituais sob os olhos das pessoas da Escola Porcelana dos 7 Tesouros e daqueles mestres dos espíritos de alto nível. Eles são a sua recompensa ao mesmo tempo, a sua pressão. Se vocês perderem, eu levarei todos vocês para experienciar o Grande Canyon Desorientador por 3 anos. Ouvindo as palavras, Grande Canyon Desorientador, Xie Yue e os outros tremeram praticamente simultaneamente. Seus olhares instantaneamente se tornaram ainda mais resolutos. Talvez apenas fantasmas pudessem sobreviver naquele sinistro lugar. Em 3 anos, talvez eles realmente se tornariam fantasmas. Bom, vão descansar. Bibi Dong balançou uma mão e Xie Yue e os outros rapidamente saíram da sala por uma porta lateral. Erguendo uma mão para ritmicamente bater na escrivaninha diante dela, os olhos de Bibi Dong revelaram uma luz pensativa. O Doulu Crisântemo Yue Guan disse. Vossa Santidade, o que há para se preocupar? Mesmo que eles tiveram a vantagem hoje, as chances de vitória ainda estão mais inclinadas para o nosso lado. Suspirando levemente, a Pontífice Suprema disse. Eu não estou preocupada com os 7 demônios da Shrek. Embora essas 7 crianças sejam monstruosamente talentosas, eles ainda são jovens afinal. Seu potencial ainda não emergiu completamente. Exceto por Tang San, os outros não serão nenhum problema no futuro. A variável que me preocupa é o Grande Mestre. Quando eu o conheci vários anos atrás, eu nunca mais vi alguém com tanta inteligência e sabedoria quanto ele. Embora ele não tenha a capacidade de cultivar seu espírito para níveis maiores por causa da variação,
A inteligência dessa pessoa é assustadora. No que eu posso pensar, ele definitivamente também pode. Você viu aquela habilidade de fusão de 7 de mestres dos espíritos de atributos diferentes hoje. Pelo menos eu sou incapaz de propor esse tipo de formação. O que me preocupa é a possibilidade de ele aparecer com outro tipo de formação amanhã, aumentando as variáveis. Uma luz fria passou pela miragem do Doulu fantasma. Seria melhor me deixar ir matá-lo. Mesmo se o Doulu veneno estiver com a Academia Shrek, eu ainda tenho 80% de chance de sucesso de matá-lo com um golpe. A Pontífice Suprema brigou friamente. Se você tivesse esse tipo de certeza, o Tang San não teria chegado aqui vivo. Guimei, você se esqueceu do que o professor te ensinou naqueles dias? Mesmo o leão precisa usar toda sua força quando lutando contra um coelho. Subestimar o inimigo é o maior medo de um estrategista. Sim, Vossa Santidade. A Pontífice Suprema continuou. O Grande Mestre tem o distintivo de ancião do rol dos espíritos, nós não podemos agir contra ele. Ainda mais, aqui é a cidade espiritual. Casualmente matar pessoas na cidade espiritual e, além disso, um dos anciãos do rol dos espíritos, como o status do rol dos espíritos poderia não cair grandemente aos olhos de todos os mestres dos espíritos. Para não falar nada, o Grande Mestre ainda tem o clã Dragão Azul Relâmpago Tirano atrás dele. Mesmo que ele já tenha deixado o clã, ele ainda é, afinal, um membro de relação direta. Lembre-se, sem minhas ordens expressas, ninguém tem permissão para agir contra ele no futuro. Já é tarde, vão descansar. Eu quero considerar isso mais a fundo. Com o brilho em seus olhos diminuindo um pouco, Bibi Dong balançou sua mão. O Doulu Crisântemo e o Doulu Fantasma se foram silenciosamente, deixando a Pontífice Suprema Bibi Dong sozinha na sala de assuntos oficiais. Sentada ali inexpressivamente, o brilho nos olhos de Bibi Dong começou a se tornar complicado, murmurando consigo. Oh, Xiaogang, você ainda me surpreende. Poderia realmente ser o professor que nos separou naquela época? Em nossas vidas, talvez nós realmente somos destinados a nos encontrar, mas nunca a ficar juntos. Tudo o que eu posso fazer é proteger a sua segurança. Quanto aos outros, eu não posso dispor de nenhuma atenção. Uma noite tranquila. Bem cedo no dia seguinte, os 7 demônios da Shrek já haviam aparecido no portão da residência, tremendo de agitação. Após o café da manhã, as 7 pessoas se alinharam diante do Grande Mestre de bom humor e com energia excessiva. Tang San especialmente comeu 2 folhas de dragão zoísia antes de cultivar na noite anterior e agora a força interna da sua habilidade céu misterioso já estava completamente recuperada. O olhar do Grande Mestre passou sobre os 7. Sigam o plano nessa luta. Tentem o seu melhor e se vocês não conseguirem, coloquem a sua segurança em primeiro lugar. Certo. Está bom então, vamos. O Grande Mestre balançou sua mão para todos eles. Nesse momento uma voz repentinamente os bloqueou. Espere um momento. O Grande Mestre pareceu distraído, olhando na direção daquela voz. Flender, você ainda quer acrescentar alguma coisa? Hoje a expressão de Flender estava extraordinariamente séria. Desde que os 7 demônios da Shrek o permitiram ganhar dinheiro o suficiente para encher potes e jarros nessa competição, ele sempre mantinha uma expressão sorridente em sua face. Mas agora aquele sorriso havia desaparecido. Andando diante dos demônios, ele primeiro ajeitou as lapelas de Daimubai que estava na frente, em seguida se virou para todos os 7. Crianças, para vocês, essa será a luta final da sua graduação. Honestamente, tendo cultivado talentos como vocês, eu me sinto muito sortudo. E também extremamente orgulhoso. Não há falta de banquete sob os céus. A Academia Shrek é incapaz de ajudá-los a crescer para sempre. Seu caminho futuro é de vocês para trilharem vocês mesmos. Eu disse antes que não os deixaria se formarem a menos que vocês fossem os campeões. Isso foi apenas uma brincadeira. Não é preciso levar isso a sério. O que eu quero lhes dizer agora é que, não importa qual seja o resultado, vocês são todos o meu orgulho e também minhas crianças. Eu não vou deixar nenhum de vocês se tornar uma casualidade nesse último momento da competição. A vitória não é importante. O que é importante são vocês. Eu não quero um resultado vitorioso, mas sim que vocês voltem com segurança. Bom, eu já disse o suficiente. Ma Hongijun disse. Professor, por que os seus olhos estão vermelhos? Ah, é por causa da poeira. Flender imediatamente se virou. O Grande Mestre era o diretor do time da Academia Shrek, mas como diretor, ele claramente havia visto o esforço que essas crianças haviam feito a cada dia. É claro que ele sabia que o grande esforço que os 7 demônios da Shrek colocaram nessa competição não foi apenas para temperar a si mesmos, mas ainda mais para trazer essa grande glória para a Academia Shrek antes da graduação. Assim como ele disse, cada um dos 7 demônios da Shrek era como seu próprio filho. Antes dessa última luta, prestes a enfrentar aquele tipo de poder, Flender não pôde evitar expressar seus verdadeiros sentimentos. Em seu coração, dinheiro era de fato importante, mas nenhuma quantidade de ouro poderia substituir esses 7 monstrinhos diante dele. Tang San sorriu levemente. Diretor Flender, outros iriam fazer um discurso encorajador para os estudantes competidores, mas você não está nos fazendo nos sentirmos desencorajados? Não se preocupe, nós todos odiaríamos morrer. Além disso, ainda há aqueles 3 ossos espirituais para nos fazer babar de desejo.
O grande mestre bateu no ombro de Flender, seu olhar geralmente languido abruptamente se tornou severo. Vamos. Avançando com as cabeças erguidas, os 7 demônios da Shrek deixaram a residência. Na rua, vários mestres dos espíritos silenciosamente assistiram a eles das laterais da rua. Embora o poder espiritual dessas crianças talvez não fosse muito grande, com sua idade, desafiando o time da Academia do Hall dos Espíritos, fez esses mestres dos espíritos esperando pela batalha secretamente o admirarem. Diante do Palácio do Pontífice Supremo, Tang San repentinamente descobriu que a cada passo que ele subia, seus pés se tornavam incomparavelmente firmes. Ele nunca teve uma sede por vitória como essa. Ele sabia que, se eles perdessem a luta hoje, ele definitivamente se arrependeria disso pelo resto de sua vida. A luz do sol trouxe um brilho dourado para o Palácio do Pontífice Supremo. Os olhares de todos se tornaram sérios, vendo os 7 demônios da Shrek andando passo a passo sobre as pedras, a atmosfera aparentemente ficou mais densa. A Pontífice Suprema, Ning Fengzi e os 3 títulos Doulu que estavam expectando ontem já estavam sentados. Os 3 ossos espirituais de prêmio jaziam num brocado vermelho sob uma bandeja ao lado, liberando uma fraca auréola de luz. O time da Academia do Hall dos Espíritos estava ali silenciosamente. Um intenso espírito assassino pressionando na direção dos 7 demônios da Shrek como facas. Sob o efeito dessa enorme pressão, o passo dos 7 demônios da Shrek subindo a colina claramente desacelerou um pouco. A luta ainda não havia começado, mas os 2 lados já estavam cruzando espadas. A final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite está prestes a começar. Os 2 lados se preparem. A luta irá começar em 15 minutos. Os 2 lados voltaram às suas posições. Os 7 demônios da Shrek cercaram o grande mestre. Tang San esticou sua mão para dentro da desejosa bolsa dos 100 tesouros, tirando 7 folhas verdes escuras enroladas. Ele comeu uma e entregou uma para cada um dos outros. Folhas de dragão zoísia fortalecedoras de fundação. Comê-las não apenas aumentaria a velocidade de cura, provocando uma rápida recuperação de poder espiritual, mas ao mesmo tempo também poderia deixar a mente das pessoas ainda mais focada. Comê-la agora antes da luta era para que eles mantivessem sua melhor condição por ainda mais tempo na luta. Pequeno San. Dai Mubai olhou para Tang San. Tang San assentiu com firmeza. Não se preocupe, nenhum problema do meu lado. Quanto ao resto, eu vou deixar com vocês. O grande mestre tomou a liderança em esticar seu punho direito e cada um dos 7 demônios da Shrek igualmente esticou sua mão. 8 mãos se empilharam, ao mesmo tempo em que eles davam um enorme grito. Vitória certa. Sim, vitória certa. Essa era a única crença deles. Do outro lado, o time da Academia do Hall dos Espíritos repentinamente ouviu o grito do lado da Academia Shrek e o capitão do time, Xie Yue, não pôde evitar torcer seus lábios, zombando. Vitória certa, nós vamos deixá-los dar uma olhada no que é a verdadeira força hoje. A diferença de poder espiritual é um abismo intransponível. Mesmo os mestres dos espíritos de mais baixo nível entre nós estão no mesmo nível que o capitão deles. Eu quero ver a base que eles têm para a vitória certa. Lançando um olhar frio como gelo para seus companheiros, Xie Yue disse com frieza. A Lorde Pontífice Suprema está nos assistindo, os anciãos também. Nós precisamos não apenas obter a vitória nessa luta, mas ainda uma vitória total. Não deem a eles qualquer chance. Eu vou lidar com aquele Tang San. Quem nós somos? Campeões. Um grito ainda mais intenso ecoou do time da Academia do Hall dos Espíritos. A recusa dos 2 lados de ceder fizeram os mestres dos espíritos assistindo debaixo da colina sentirem como se seu sangue estivesse fervendo. Quem nunca havia sido jovem? Quem nunca havia sido sangue quente? Para eles, o resultado dessa luta não era importante. O que era importante era ser capaz de ver uma luta brilhante. 15 minutos não eram muito tempo e logo os membros dos 2 lados andaram para o meio da praça com o chamado do árbitro. Talvez isso fosse para colocar agulha e lança contra a Academia Shrek. Mas hoje o time da Academia do Hall dos Espíritos mudou para uniformes vermelhos como fogo com fios dourados, claramente de excelente qualidade. Comparado a eles, os uniformes verdes catarro e, ainda por cima, cobertos por incontáveis logos e propagandas, eram ridículos. Porém, ninguém riria deles. Capazes de dar um passo à frente, capazes de entrar na final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, ninguém zombaria da força deles. Preparem-se para a luta, os 2 lados podem liberar seus espíritos. O cardeal árbitro anunciou isso assim que os 2 lados entraram em posição. Os 14 membros dos 2 lados olharam face a face. Ninguém disse uma palavra, mas a colisão das auras fez o cheiro de pólvora no ar chegar no seu limite num instante. Nesse momento, até poderes respeitados, como a Pontífice Suprema Bibi Dong, tinham seus olhares completamente focados nessa luta. Os 7 membros da Academia do Hall dos Espíritos se moveram praticamente simultaneamente, ondas de poder espiritual irromperam de seus corpos num flash. Do trio de Xie Yue mais na frente, cada um deles tinha a configuração de anéis de espíritos ideal, com 2 amarelos, 2 roxos e um preto. Os outros 4 atrás deles também tinham configurações ideais com 2 amarelos e 2 roxos.
As expressões nos olhos de cada pessoa se tornaram extremamente persistentes. Um dos estudantes do sexo masculino na parte mais atrás recuou um passo, com um glorioso cetro dourado em suas mãos. Certamente ele possuía um espírito ferramenta de suporte. Ao mesmo tempo em que eles liberaram seus espíritos, o lado dos 7 demônios da Shrek simultaneamente começaram a liberar os seus. Os 7 se organizaram com Tang San e Daimubai mais na frente e atrás deles separadamente ficaram Zuzukin, Ma Hongijun e Xiao Wu, com Ning Hongrong e Oscar na última linha, assumindo uma formação 2-3-2. Inteiramente diferente da última luta, dessa vez a Academia Shrek não usou a habilidade de fusão de 7. Mas sim liberaram seus espíritos simultaneamente de forma extremamente normal. 7 pessoas, todas com 4 anéis de espírito. É claro, quem mais chamou atenção ainda foi Tang San com o anel de espírito de 10.000 anos. As sobrancelhas da Pontífice Suprema Bibi Dong se franziram levemente, inconscientemente se virando para olhar para a direção do grande mestre, pensando em seu coração: Xiao Gang, você realmente mudou a formação de novo. O grande mestre não olhou para ela, apenas concentrou sua atenção em assistir às circunstâncias no ringue. Sua expressão não estava mais calma. Em relação a essa luta, ele também não tinha certeza absoluta. Comecem a luta. Quando ele declarou o início dessa luta final da competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite, o cardeal rapidamente recuou, deixando o ringue. O primeiro a se mover do time do Hall dos Espíritos não foi o capitão do time, Xie Yue, mais na frente, e sim sua irmã mais nova, Juliena. Pisando de forma leve e graciosa, Juliena apenas pareceu virar seu corpo, mas já havia chegado mais na frente. Um leve sorriso flutuou em sua face e, junto com a liberação de seu espírito, ela pareceu se tornar ainda mais bela. Uma grande cauda felpuda também brotou atrás dela. Fraca luz vermelha escapou de seu corpo, luz brilhou em suas pupilas. Olhando para Tang San, seus movimentos eram exatamente os mesmos de quando ela lidou com Yu Tianheng do time da Academia Imperial Celdou. Aquele charme único deixava as pessoas incapazes de tirarem seus olhos dela. Mas algo surpreendente para Juliena foi que, confrontados com a liberação do seu espírito, os 7 demônios da Shrek permaneceram imóveis. Exceto por Tang San e Xiao Wu, os outros 5 rapidamente fecharam seus olhos e usaram seus dedos para tapar seus ouvidos, isolando completamente sua visão e audição. Mesmo a melhor habilidade de charme precisa de um gatilho: audição, visão, paladar, olfato, tato, sensações. Elas eram ativadas por um dos 6 e agora, as vias pelas quais Juliena podia influenciar os 7 demônios da Shrek não contavam com a visão e a audição. Os movimentos dos 7 demônios da Shrek sem dúvidas fizeram seu charme perder o efeito. Xiao Wu repentinamente deu um passo à frente, lançando um sorriso para Juliena, seu segundo anel de espírito brilhando com uma luz rosa. Seus olhos já completamente cor-de-rosa. A segunda habilidade espiritual do coelho demônio de ossos macios, Charme, ativada. Usando charme contra charme, quem tivesse o maior poder espiritual teria a vantagem. Xiao Wu e Juliena gemeram praticamente simultaneamente. Juliena balançou apenas uma vez, mas Xiao Wu recuou 3 passos, sua face mortalmente pálida, 2 fluxos de sangue escorrendo como 2 pequenas cobras de seu nariz. Claramente ela havia sido derrotada. Em poder espiritual e força mental, ainda havia uma grande diferença entre ela e a Juliena. Embora Xiao Wu estivesse ferida, ela havia sem dúvidas quebrado a iniciativa de Juliena. Com a expressão mudando levemente, Juliena imediatamente se moveu. Nesse momento, na dianteira do time, Tang San também colocou sua mão para trás para pegar o raio de luz rosa que Oscar jogou para ele, avançando com passos largos, seguindo direto para o 7 do outro lado. Ao mesmo tempo, 6 filamentos de grama azul prateada saíram de sua mão direita, cada um se enrolando na cintura de cada um de seus 6 companheiros. O controle da grama azul prateada já estava agindo com força total. Juliena olhou friamente para Tang San avançando, seus 5 anéis de espírito brilhando extremamente ritmicamente uma vez. Primeiro o 5º anel de espírito preto, então o 4º, o 3º, o 2º, até finalmente o 1º anel de espírito amarelo. À medida que cada anel de espírito pulsou, a luz rosa ao seu redor se tornou ainda mais intensa. Atrás dela, Xie Yue também se moveu nesse momento. A lâmina da lua de Xie Yue não era uma, mas sim 2. Cada uma de suas mãos segurava uma lâmina da lua curvada como uma lua crescente e inteiramente vermelha como sangue. Junto com seu corpo se movendo agora, ele estendeu suas 2 mãos e seu corpo inesperadamente se enrolou ao de sua irmã por trás. Nesse momento, 2 luzes amarelas simultaneamente dispararam do cetro nas mãos daquele mestre dos espíritos de suporte do time da Academia do Hall dos Espíritos. A luz dourada brilhou e rapidamente se fundiu a Xie Yue e Juliena. Uma cortina de luz vermelha repentinamente apareceu e se espalhou. No instante em que Xie Yue e Juliena colidiram, aquela luz vermelha envolveu os 2 no seu interior. Ao mesmo tempo, aquela luz vermelha também irrompeu num flash, se espalhando como uma esfera vermelha, cobrindo quase metade do estágio. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade.
Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.